Boa noite a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem através das redes sociais. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. João Paulo Brandão Simões. Presente. Assis de Oliveira. Presente. Enéas Vitorino da Silva. Presente. Rosimar Ângelo Severino. Presente. Adelino Aparecido Reis. Presente. Antônio Carlos da Cunha. Presente. Antônio José de Oliveira Filho. Presente. Flávio Cardoso da Silva. Presente. Roberto da Silva Ribeiro. Presente. Ronivon Simões. Presente. Weberson Leões Simões. Presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão ordinária. Eu coloco em discussão a ata da primeira sessão ordinária. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária. Os vereadores que aprovam, queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis, nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas, correspondências expedidas e do expediente da sessão. Ofício Gabinete 088/2025. No exercício de atribuições colegislativas, consoante ao dispositivo na Constituição da República e na Lei Orgânica Municipal de Cerro, remeto por intermédio de Vossa Excelência a essa Câmara Municipal para análise, discussão e deliberação do projeto de lei 006/2025, 17 de fevereiro de 2025, que autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Geral do município no valor de R$ 56.000. Solicito a esse legislativo atribuir regime de especial, urgência especial. Ofício Gabinete 93/2025, no exercício de atribuições legislativas, consoante ao dispositivo na Constituição da República e na Lei Orgânica do município de Cerro, remeto por intermédio de Vossa Excelência a essa Câmara Municipal para análise, discussão e deliberação projeto de lei 007/2025, 26 de fevereiro de 2025, que autoriza a assinatura de termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Cerro e a Polícia Militar de Minas Gerais. Atribui regime urgência especial. GP 087/2025, assunto comunicação sobre o contrato de repasse 961744/2024, Ministério do Turismo. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me de presente para comunicá-lo, como representante legal do município de Cerro, que esse tomador possui condições orçamentárias adequadas para assegurar o cumprimento das despesas e garantir o pleno funcionamento do contrato de repasse 961744/2024, Ministério do Turismo. Operação Caixa 109.49.49/10. O objetivo desse contrato é a contratação de portais, implementação, sinalização turística no município de Cerro, incluindo sua operação e manutenção, conforme preconizado na Lei 14.116/2020, artigo 83, inciso 2, e na Lei 14.194, de 20 de agosto de 2021, artigo 82,
inciso 2. Dessa forma, encaminho para o conhecimento de todos os membros dessa Casa Legislativa o contrato de repasse e o plano de trabalho aprovado pelo Ministério do Turismo, para que tenham pleno conhecimento do andamento deste projeto. GP 96-2025. Senhor presidente, com meus cardeais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar anexo nome de novos membros para comporem o Conselho Municipal e Desenvolvimento Social das Comunidades Quilombolas, atendendo o que dispõe o artigo 82, inciso 12, da Lei Orgânica do Município, a Lei Municipal 3.140/2018, de 12/11/2018, e a alteração do artigo 3 da Lei Municipal 3.484/2024, de 19/9/2024, Conselho Municipal de Desenvolvimento Social das Comunidades Quilombolas do município do Cerro, Comandesc. Atribui em regime de urgência. Ofício 001/2025. Cordiais saudações. Vimos respeitosamente, por meio desse, solicitar a indicação de 2 representantes dessa Casa, sendo um titular e um suplente, para compor o Conselho Municipal e Desenvolvimento Rural Sustentável, Condesc. A reunião acontece toda a última quarta-feira de cada mês, às 8h30, atualmente na Chácara do Barão, sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Sem mais para o momento, reafirmo votos de estima e consideração. Ofício 003/2025. Notificação e substituição de vagas de entidades. Ofício 003/2025, notificação e substituição de vaga de entidade. Senhor presidente, informamos que a Câmara Municipal do Cerro possui cadeira representativa no Conselho Consultivo do Parque Estadual do Pico do Itambé, biênio 2023-2025, representante do segmento órgãos públicos ambientais das esferas federal, estadual e municipal. Dessa forma, pedimos a indicação dessa gestão para as vagas dos cargos de Conselho Tutelar e suplente do Parque Estadual do Pico do Itambé. A indicação deve ser seguida da seguinte documentação dos representantes: apresentar ofício com assinatura do dirigente máximo do órgão público ou da chefia imediata, informando o nome do representante indicado para concorrer à vaga de titular, devendo informar também o nome do respectivo suplente. Apresentar cópia do documento de identidade CPF e comprovante de endereço dos representantes indicados pela instituição. Apresentar cópia de termo de posse com comprovação de mandato vigente. Coloco-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Silvia Jussara Duarte, presidente do Conselho Consecutivo. Ofício SC, Secretaria da Câmara Municipal. Envio para a sessão os seguintes projetos de leis aprovados pelo plenário. Ofício 006/2025, atendendo vossa solicitação, indico os nomes dos vereadores abaixo que representam
representarão esse legislativo no Conselho Consecutivo do Parque Estadual do Pico do Itambé. Titular, vereador Antônio Carlos da Cunha. CPF 07-2223-076-10. Suplente, vereador Enésio Vitorino da Silva, CPF 944-379-04672. Na oportunidade, reitero votos de estima e consideração. Ofício SC 007-2025. Senhor presidente, atendendo vossa solicitação, indico os nomes dos vereadores abaixo que representará esse legislativo no Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural e Sustentável, CMDESC, Minas Gerais. Titular, vereador Adelino Aparecido Guimarães Reis. Suplente, vereador Antônio José de Oliveira Filho. Na oportunidade, reitero votos de estima e consideração. Atenciosamente, João Paulo Brandão Simões, presidente da Câmara. Ofício das secretarias de número 8 a 16, que dão encaminhamentos a proposições verbais apresentadas pelos senhores vereadores na última reunião. Edital de convocação. Discussão e liberação de eventuais pedidos de urgência, discussão e votação da ata de sessão anterior, discussão e votação do projeto de lei 11.0/2025, discussão e votação únicas do projeto de lei 006/2025, discussão e votação únicas do projeto de lei 007/2025. Projeto de lei 008/2025 dispõe sobre a participação dos produtores rurais e orgânicos em eventos promovidos pelo Poder Executivo Municipal e da outras providências. Projeto João Paulo Brandão Simões. Projeto de lei 011/2025 dispõe sobre o atendimento prioritário aos advogados em determinadas instituições no município de Cerro. Projeto João Paulo Brandão Simões. Projeto de resolução 003/2025 estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos da Câmara Municipal de Cerro e da outras providências. Indicação 008/2025. Indicação solicita manutenção de estradas vicinais. Vereador Assis de Oliveira. Indicação 009/2025, solicita limpeza e capina na Escola Municipal de Ausente de Cima. Autoria do vereador Assis de Oliveira. Indicação 010/2025, solicita contratação de profissionais para limpeza de matos nas vias públicas. Vereador Everson Leão Simões. Indicação 011/2025, solicita instalação de lixeiras nas vias públicas do Cerro. Autoria do vereador Everson Leão Simões. Indicação 012/2025, solicita a instalação de guarita
para ponto de ônibus na estrada de Boa Vista de Lages. Autoria do vereador Everson Leões Simões. Indicação 013-2025, solicita construção de casas populares para familiares carentes. Autoria do vereador Everson Leão Simões. Neste momento, eu concedo a palavra ao assistente previamente inscrito, o senhor Wilson Divino Cardoso, com o assunto mobilidade e acessibilidade. Por favor, queira ocupar a tribuna. O senhor terá o tempo de 5 minutos. Boa noite. Boa Prezado noite. presidente da Câmara, em nome de Vossa Excelência, eu estendo cumprimento a todo o legislativo do município de Cerro. Dói no peito, dói na alma a falta de acessibilidade. Existe a lei cinza, senhor presidente, a 13.146, a lei de 2015. Não pode ter barreira que nos impeça. Neste momento, agora, eu quero deixar aqui um elogio. Também, por esse prédio legislativo, no meu entender hoje, eu julgo 95% de acessibilidade. Porque, pelo que eu enxerguei, faltou sim, nesse plenário jovem, o piso tátil para o deficiente visual. Ele é gente. Ele tem que ter o direito também de ir e de vir e ter o acesso livre. Faltou, sim, mais uma simples coisa, que foi a minha vinda aqui a esta tribuna agora, neste momento, que teve uma pequena interrupção por causa desse simples degrau. Nós não queremos barreira que nos impeça. Isso está na nossa lei federal. Falta sim o município fazer a lei valer. Como eu disse que dói no peito e dói na alma. Parece que a cidade é histórica? Sim, mas pode melhorar. Nós sabemos que a cidade não foi planejada porque tem mais de 300 anos de história. Mas nós entendemos que pode juntar, sim, prefeitura, legislativo, Ministério Público, mas nós temos o outro órgão, que é o nosso IFAM. A gente sabe que ele tem norma, mas basta colocar nós, ser humano, pessoas especiais em primeiro lugar. Consegue sim. Quando a gente chega na Secretaria de Saúde, existe aquela rampa, talvez, que nos impeçam. Enfim, outra secretaria. Eu não estou criticando, gente. Não estou aqui para criticar. Eu estou pedindo para melhorar, porque pode melhorar sim. E sendo isso, as escolas municipais que não têm acessibilidade, por que não o cadeirante? Tem que ter rampa para ele? A última reunião do plano diretor na escola de Três Barras, eu tive dificuldade de subir para me exercer a minha cidadania, participar naquele momento. Eu peço aos senhores vereadores, gente, com muita humildade, por favor, as 90% da escola municipal hoje não tem acessibilidade, por que não 80 centímetros das portas do banheiro? E se um cadeirante naquele momento, ele quer ir naquele momento, ele não possa entrar e ir naquele banheiro? As escolas não têm esse tipo de acessibilidade. Outra coisa, nós temos que pensar também, estender também o nosso estabelecimento comercial, acessibilidade, sim. Enfim, a padronização das calçadas. Mas quero deixar aqui mais um outro elogio. A Rua do Gambá. Eu andei esses dias com um colega meu cadeirante.
Aí ele pôde subir decentemente na calçada, começou a melhorar. Então, dá sim para melhorar. E muito. Outra coisa também que eu gostaria de estar pedindo também, a Secretaria de Trânsito do nosso município, que seja responsabilidade da Secretaria, um cartão de estacionamento para os especiais. Não é coisa difícil, não. Eu não sei se tem na porta do Legislativo também uma vaga para os especiais. Às vezes eu posso estar vindo de carro, evitar a barreira que nos impeça. É simples a gente fazer isso. Eu peço isso, que os senhores olhem isso para a gente. Por que não pensar no transporte com elevador no município? Às vezes eu tenho dificuldade para subir, que eu tenho pego ônibus, eu não consigo. É porque eu não quero subir, não. Não é difícil, não. Basta hoje a prefeitura dar um alvará de funcionamento, porque os donos não podem pegar um carro acessível. Às vezes é um cadeirante, às vezes é uma pessoa idosa. Então, pessoal, a questão da mobilidade, da acessibilidade, vamos, sim, sociedade, prefeitura, todo mundo ter empatia de um pelo outro. E a empatia começa lá nos pequenos detalhes. Então, pessoal, eu não sei se já está completando o meu tempo, senhor presidente. Então, me desculpe. Em breve estarei escrevendo novamente. É isso. Ajudar a gente a fazer a lei valer. O que a gente pede é isso, porque me parece, eu não estou equivocado, o ano passado o Conselho dos Deficientes passou que nós seríamos 600 especiais, talvez eu estou equivocado, mas nós somos mais hoje. Esta política pública que nós pedimos, senhores, que nos contribua e que essa lei possa valer. E eu vi que um vereador, não sei, a delegacia viu uma cadeira de roda lá, eu fiquei muito feliz, não sei quem foi, muito feliz. Vereador Enéas. Parabéns para quem fez isso. Alguém cadeirante já foi, falou comigo, Wilson, eu fiquei feliz. Foi lá, conseguiu agendar seus documentos. Parabéns, vereadores. Muito obrigado, pessoal, se eu me alonguei, senhor presidente. Eu agradeço pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Nós é que agradecemos. Algum vereador quer fazer algum comentário? Com a palavra, o vereador Rosimar. Boa noite, senhor Wilson. Boa noite a todos. Boa noite. Há poucos dias atrás estivemos no IFAM, o João Paulo esteve aqui, e eu falei desse assunto de o cadeirante subir à praça, que ele estava junto, e a Roberta do IFAM falou que tem um PAC de mais ou menos de 23 milhões, que vai fazer esse prioramento para subir. Priorizar a acessibilidade no cerro. Outra coisa, eu já estou elaborando um projeto que uma pessoa reclamou que um deficiente vai ao parque, quer ver um show. Chega lá e tem que ficar na arquibancada. Entendeu? Então, a gente, igual o senhor falou do cartão, a ideia minha é criar o projeto e que ele também tem uma área especial do lado do show para ele também ter o direito de assistir o show, que também é o direito dele, né? E toda pessoa que tiver uma pessoa especial tem no carro, quando a pessoa especial tiver o direito, criar uma área lá dentro que possa entrar com o carro e pôr, mas quando ele tiver com a pessoa especial. Porque quando ele tiver, um exemplo, ele tem um filho que é especial, mas não está com ele, aí ele não tem o direito. Mas pode ter uma credencial, igual você falou, né, que é muito bom. Mas é um projeto que eu estou já olhando, esse assunto de festas que a menina reclamou comigo. Em breve vai sair, talvez dentro da próxima reunião, provável que eu vou já estar com ele aqui em plenário. Tá bom? Obrigado. Meus sinceros agradecimentos. Alguém mais? Então, nesse momento, eu concedo a palavra ao assistente previamente inscrito, que é a senhora Florinda Augusta da Silva, nossa querida Yaya. O assunto é cargos municipais. Eu peço que ocupe a tribuna.
Com a palavra, dona Yaya, 5 minutos para a senhora também. Aqui dá. Obrigada. Boa noite aos ouvintes pelas redes sociais e a vocês, vereadores, e aos nossos amigos aqui presentes. Boa noite. Desde já, eu me apresento para quem... Acho que todos aqui me conhecem. Meu nome é Florinda Augusta da Silva, mas para os amigos, Yaya de Olinda, que eu sou conhecida. E muito obrigado, senhor presidente, de ceder esse espaço para me expressar alguma coisa que eu acho que tem que ser dito. Porque tudo que é público é direito nosso de falar alguma coisa dentro das leis e com a educação. E nós estamos todos os dias aprendendo. E todos os dias nós temos que aprender os nossos direitos e deveres. O meu objetivo principal de vir aqui é a respeito de trabalho, tanto aqui na Câmara, pela Prefeitura, no nosso município. Eu acho que direito é direito, a gente tem que respeitar. E a Prefeitura, o Poder Legislativo, tem que andar junto com o Executivo, porque senão o município não anda. Mas injustiça dói em qualquer pessoa. Eu sou professora aposentada. Graças a Deus, tenho a minha aposentadoria, mas ainda preciso de todos. Eu estou com 87 anos. Posso ser avó de todos vocês aqui, pela idade, porque hoje, menina de 12 anos já é mãe. Então, e sempre eu estou aprendendo. E vocês têm muita coisa pela frente. Tem a vida, tem tempo. E continue aprendendo. Agora, injustiça dói na alma. Eu vou falar com vocês que até deselegante. O meu neto, que eu tenho como neto, porque eu criei o pai. Ele é negro, é pobre, não tem mãe. Ele é formado em Direito. Ele sai da casa dele 5 horas da manhã, levando a marmita para trabalhar pela prefeitura, ganhar um salário. E ele é feliz da vida, porque graças a Deus está trabalhando. A minha neta, ela tem outros cursos, que ela começou a fazer Direito e não quis, que não gostou. Tem mais de 90 dias que eu estou tentando um trabalho para ela, que ela cansou de pedir e não conseguiu. Aí ela me pediu, vozinha, às vezes a senhora pedindo consegue. Eu ainda não consegui, mas tem fé em Deus que eu vou conseguir. A injustiça dói, dói na alma. E vocês são novos, gente. Tem 7 vereadores novos, porque a comunidade escolheu vocês. Aqui tem 4 que foram reeleitos, porque a comunidade confiou em vocês. Faça alguma coisa por esse cerro, gente. Aqui tem anos e anos que tem essa doença, que é uma doença triste, que aqui a elite é que tem direito de tudo. Vamos acabar com isto? Se tem competência, tem o direito. Vamos acabar com isto? Está na mão de vocês. Hoje vocês são vereadores. Pode ser amanhã ou depois prefeito, pode ser amanhã ou depois um deputado. Cresça na vida e todos os dias nós estamos aprendendo. Eu já estou indo, mas ainda não sou interditada, graças a Deus. Enquanto a minha língua aguentar falar, eu falo. Eu sou obrigada a respeitar a todos, mas também eu quero respeito. Por quê? Acaba com isso é doença aqui no Cerro. É igual um amigo meu falou, até com música, que aqui no Cerro é a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. O município é grande, faça outra praça, outro banco e outro jardim, porque espaço tem. Está na mão de vocês, primeiramente a Deus. Olha ele ali, ó. E quem é evangélico, mas acredita em Deus, que Deus é um só. E ele não está aguentando a humanidade. Precisamos muito de reza. Por favor, olhe os mais simples do que eu e do que vocês, que precisam de um salário.
E repito, por que que o meu neto está lá e todo feliz da vida, ganha um salário, feliz da vida, e é formado em Direito? Por quê que ele não tem um serviço bom? Porque ele não tem mãe, ele só tem pai, que é um trabalhador, e tem eu, enquanto a minha língua aguentar falar, eu falo. Mas ele é preto, ele é simples, ele não tem ninguém, tem Deus. E tem também vocês, que eu espero de vocês. Eu espero sim, muita coisa. E vocês que são novos aqui, gente, esses daqui, se forem reeleitos os 4, é porque a comunidade reconheceu o trabalho de vocês, senão não teria sido reeleito. E muito obrigado por esse espaço. E eu espero que vocês façam alguma coisa, porque está em mãos de vocês. Tá? Muito obrigado, Muito dona Yaya. obrigado. Nós que agradecemos. Ainda na sequência, eu concedo a palavra ao assistente. Desculpa, os senhores vereadores querem fazer algum comentário na palavra da Yaya? Então, na sequência, eu gostaria de convidar o outro assistente inscrito, o senhor Carlos Roberto Silva Xavier. O assunto Associação Esportiva Serrana. Queira ocupar a tribuna, por favor. Mas só uma coisinha, se ninguém quis comentar porque não gostar do que eu disse, então eu peço desculpa, mas eu vou continuar falando. Obrigado, dona Yaya. Por favor, cara. Com a palavra, senhor Carlos, terá o tempo de 5 minutos. Tá, joia. Obrigado. Boa noite a todos. Em nome do Boa noite. presidente da Câmara, João Paulo, gostaria de cumprimentar todos os nossos vereadores. Tá? Primeiro, queria pedir desculpa por não entender o processo de inscrição de fala. A gente chegou um pouco em cima do horário e gostaria de agradecer por essa oportunidade. No dia 8 de fevereiro, nós criamos, por meio de uma assembleia, na Escola Infantil Irmã Carvalho, a Associação Esportiva Serrana. É uma associação que ela tem o intuito de estimular o esporte serrano, mais voltada para o ciclismo, para a corrida e para a caminhada. Essa associação ela foi aprovada em assembleia. Nós tivemos a presença aqui de alguns vereadores, o Rosimar, o Everson, o João Paulo. Nós tivemos a presença também do nosso secretário do esporte, o Marconi. Eu estou um pouco nervoso, viu, gente? Primeira vez que eu falo. Normal. Eu falo assim. Nós tivemos a presença também do nosso presidente, né? Do nosso secretário, Marconi, e foi aprovado por a votação a diretoria, que hoje é formada pela nossa presidente, que está aqui, a Sueli, o Carlos Diniz, que é o nosso secretário para a formação dos nossos passeios. A gente tem aqui também a Vanessa, que é a nossa vice-presidente, e eu estou como tesoureiro. A partir daquele momento, a gente deu continuidade à criação da associação, criamos o CNPJ, hoje nós já temos a associação registrada, a gente já tem 36 pessoas associadas já. O que nós buscamos hoje numa visita à Câmara? A gente vem apresentar esse projeto para vocês. A criação dessa associação hoje, ela representa muito para o esporte serrano, principalmente voltado para o ciclismo. A gente tem várias pessoas hoje dentro do Cerro que praticam esporte ou que estão paradas. Então, o objetivo nosso é estimular o desenvolvimento do esporte através da cultura, através do social, através da educação. E, por meio disso, evitar que as crianças voltem para o mundo das drogas, esqueçam de estudar e outras coisas, né? Então, nós gostaríamos de apresentar como proposta que essa associação fosse votada como uma associação de interesse público aqui dentro da nossa comunidade. Por que de interesse público? A partir dos interesses que nós temos dentro do nosso estatuto, a gente tendo esse reconhecimento de uma associação como interesse público, a gente passa a ter oportunidade de buscar outras formas de recurso que não seja só por meio dos associados. Porque o interesse não é só para os associados que estarão ali no ciclismo, mas sim para a comunidade como um todo.
A gente gostaria de trazer essa proposta como pauta para vocês e ver se há possibilidade de trazer isso para ser votado como associação de interesse público. A gente buscar outros recursos por meio de leis de incentivos, não só do município, mas do Estado e federal. Hoje a gente tem uma equipe muito bem formada, que a gente tem pessoas competentes para poder escrever projeto para captar recursos e viver somente dos recursos hoje, que dos associados, a gente percebe que a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos, que é o planejamento, tanto do ciclismo da corrida, quanto da caminhada dentro do cerro. Então, nós precisamos buscar hoje outras fontes de recursos. E essa declaração de interesse público, para a gente, seria muito importante para conseguir buscar isso. Então, gostaríamos de propor isso como pauta, para que, em um momento oportuno, fosse discutido entre vocês e, possivelmente, ser votado como associação de interesse público. E, aproveitando a oportunidade, a gente queria colocar também um questionamento, ou talvez uma possibilidade de estudo, ver se tem uma possibilidade de ser trabalhado aqui também um projeto de iluminação para o nosso anel rodoviário e para a BR-259. Não sei se isso já tem pauta. Eu sei que não sei se é na Câmara ou dentro da Prefeitura, havia um projeto já de iluminação para aquele setor. Então, a gente, enquanto associação, gostaríamos só de saber em que estado que está e se há possibilidade disso acontecer. Então, a gente vai preparar agora um documento para ser apresentado para vocês, da associação, para ver essa possibilidade de ser votado ou não, e temos aqui esse ofício que trata sobre a iluminação pública desse anel rodoviário. Nós, em nome da associação, da nossa presidente Sueli aqui, eu agradeço essa oportunidade e boa sorte a todos nesse mandato aí dos próximos 4 anos, que eu acredito que vocês vão ter muito trabalho pela frente. Obrigado. Nós é que agradecemos. Algum vereador que gostaria de fazer o comentário? Com a palavra, pela ordem, o vereador Everson Leão Simões. Boa noite a todos. Boa noite a todos os nobres vereadores, a vocês que estão aqui nos assistindo, nos dando a honra de tê-los aqui conosco, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Primeiramente, dar só um oi para a dona Yaya, como sempre pertinente e pontual nas suas falas, trazendo uma importante fala sobre a questão da valorização profissional e da oportunidade de emprego a todos. Isso é importante demais. E, agora, referente ao Kleber, só tenho a parabenizar vocês. O Cerro já estava precisando há muito tempo de uma associação, de uma galera tão animada como vocês, que, de fato, não somente valorizam o esporte, mas que quer usar o esporte como uma ferramenta de transformação no Cerro. A gente sabe o quanto que o esporte ele é poderoso para isso, seja para a prevenção das drogas, seja para a socialização de crianças, adolescentes, de nós adultos, para a prática esportiva, que é um bem-estar que gera. Eu não tenho dúvidas alguma que vai passar esse projeto como utilidade pública. Tenho certeza que a associação, vocês podem contar conosco. Eu acho que eu posso falar conosco, porque eu creio que todos os vereadores comungam dessa mesma ideia. E vamos trabalhar para incentivar, valorizar o esporte. Parabéns para vocês, eu tive a oportunidade, a honra de participar daquela reunião ali que vocês fizeram. E saibam que pode contar com a gente, pode contar comigo, e que o esporte serrano ele possa ser ainda mais valorizado e desenvolvido por meio de vocês. Eu tenho certeza que potencial para isso vocês têm. E conte conosco. Obrigado, vereador Everson. Com a palavra, o vereador Rosimar. Boa noite, Carlos. Boa noite. Eu estive lá com você sabe que eu mexo com várias áreas do esporte aí que muito fala. Isso você já sabe, eu já falei com vocês que eu tiver lá que posso apoiar, apoio. Mas sobre o assunto da iluminação do anel, segundo que eu procurei saber hoje, a CEMIG só liga luz, que lá tem uns 4, 5 postes que não ligaram luz ainda. Não está lá? É porque hoje ela não liga sem um projeto, aí depois ela analisa para ver se deve ligar ou não, entendeu? Então tem que ser tudo através de projeto hoje que falou, entendeu? Só uma palavrinha, outra coisa. Peço desculpa, só um minuto agora. Ô, dona Yaya, a senhora hoje me questionou o assunto de um cargo, e eu procurei saber, daquilo que nós falamos, esse cargo foi votado em 2023, foi na gestão passada, entendeu? É só isso. Obrigado, vereador Rosimar. Com a palavra, o vereador Assis. Também é o nome do senhor? Carlos. Ô, Carlos, muito interessante esse projeto seu, porque, na verdade, o Cerro precisa disso mesmo, vai incentivar as pessoas. Às vezes tem muito jovem aí que não tem muito o que fazer, então o Cerro está precisando disso para dar umas atividades para eles. Boa sorte lá. Obrigado. Ô, dona Yaya, a senhora falou do neto da senhora, que é moreno, né?
Então, assim, se Deus quiser, vai dar tudo certo para ele. Não é só porque ele é moreno, que, né, às vezes não consegue. A senhora lembra lá do ministro do STF, o Joaquim Barbosa? Ele era moreno, então a pessoa consegue chegar. Só ter um pouco de persistência e vontade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para ele, tá bom? Eu agradeço ao vereador Assis. Alguém mais gostaria de fazer? Com a palavra, o vereador Roberto. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria parabenizar. Eu tenho intimidade de chamar de casinho. E dar coragem de fundar mais uma associação no Cerro. Não é fácil, mas com persistência, com coragem, ousadia, tudo isso vai ser concretizado na associação. Como tem hoje aqui representante do Lazareto, né, que tem que se juntar mesmo, associações. O Leco, ano passada, né, Ronivon, criou a Associação do Esporte, foi votado, e eu tenho certeza que quando vir para essa casa, que é a Lei de Utilidade Pública, que a associação precisa para que seja, para que possa ganhar recurso, todos nós vamos votar, porque é de responsabilidade que a gente representa o povo, e a associação é o povo. E para te falar da iluminação pública, isso é projeto do prefeito há 2 a 3 anos atrás. Mas eu vejo o seguinte, a CEMIG tem pouco compromisso com o cidadão. Mesmo pagando, esfuta de não vir para medir. O prefeito já deixou para a casa anterior, e com certeza, para essa casa, que o projeto dele era iluminar do Passo Padilha ao aeroporto. Então, seria de muita importância. E também, antemão, igual o seu projeto é muito bom, por que não a gente começar a cobrar dessas empresas, associação, Câmara, Prefeitura, Ministério Público, a pista de ciclismo, a pista de caminhada para a nossa cidade. Estava no TAC 2, há 10 anos atrás. E queira Deus que esse TAC 2 venha mesmo, mas que venha com o projeto que era. Você, como morador mais próximo da praia, era uma pista de caminhada, seria perto do hospital até na lagoa. Que coisa que seria bom. Agora, sabemos do governo federal se tem esse compromisso ainda. Porque muito se fala, mas pouco se faz. Então, o prefeito está aí com diálogo, com boa vontade. Esse é um projeto que eu posso falar com você de carteirinha, que é de mais de 3 anos que o prefeito tem essa vontade. E ele é uma pessoa, é o seguinte, vaidoso. Então, se a gente se unir, associações, Câmara, os moradores, a gente consegue. A gente temos que mudar, fazer a diferença. E parabenizar mesmo da sua coragem, da coragem de todos os membros da associação, porque não é fácil, mas é com ousadia, com garra, com vontade, que a gente consegue fazer o melhor para a nossa cidade. Parabéns mesmo, meu amigo Casim. Obrigado. Obrigado, vereador Roberto. Por favor. Até a Copasa a gente não teve coragem de ir, porque é um maior trânsito, né? E é mais escuro ainda. Então, o que a gente tem que fazer nesse projeto? Na verdade, eu tive acesso ao projeto, eu ia falar, né, na hora que chegasse a minha fala. Primeiro, parabenizar a associação. Eu, como um amante do esporte, eu, minha esposa, meu filho, nós gostamos demais da conta e iremos fazer parte da associação, senão, se minha esposa já não está fazendo, eu acho que já está, né? Eu até ando de bicicleta, um pouco, mas tem que começar a andar mais para a gente sair do sedentarismo, e nós temos que incentivar
né, a nossa população a praticar mais esporte. Eu, particularmente, pratico muito o esporte na área de peteca, né? Mas a gente é um esporte gostoso. Mas vocês estão de parabéns. Contem com o nosso apoio sempre. Né? Essa casa aqui não irá medir esforços para ajudar. Tenho certeza que o executivo também não. Como o Roberto bem mencionou, o senhor prefeito ele tem um projeto já há mais tempo, né, que está elaborando, né, e depende dos órgãos também, IFAM, e tem vários processos, licitatório. Você sabe que a morosidade de um poder executivo ela é enorme, né? Mas a gente sonha com isso, essa iluminação a pegar do aeroporto até o Paspadilha ali, né, se pudesse estender até o laticínio ali, seria extra. Na minha fala, eu iria falar da pista de rolamento, da pista de caminhada, a pista para ciclismo, as margens da BR ali. Quem sabe até municipalizar essa BR para diminuir, né, a faixa do DR ali, para criação de empresas e comércio local, para valorizar, porque a cidade nossa, eu vou falar a verdade, é a única na região que tem as chegadas mais feias. É horrível, tudo escuro, ninguém... Nossa, é uma tristeza. A impressão que a gente tem, não desmerecendo, né, todas as classes, é que a gente está entrando numa favela, infelizmente, porque a gente tanto faz. Quem chega de Sabinópolis, quem chega de Alvorada, quem chega de Diamantina, sentido Alceu, a gente não tem uma chegada, né, assim, bonita, igual você pega ali datas hoje, né? Mas o prefeito está trabalhando nisso e eu tenho fé e esperança que nós, né, o Legislativo, junto com o Executivo, nós, dentro desses 4 anos aí, a gente vai conseguir mostrar um bom trabalho. Então, contem conosco sempre. Tá? Agradeço, Casinho. Essa casa está sempre com as portas abertas para todos vocês. Em nome da associação, nós agradecemos. Tá bom? Obrigado. Dando sequência, eu pergunto aos senhores vereadores se dispensam um intervalo regimental. Assim sendo, solicito ao senhor secretário que verifique o quórum. Sim. Declaro aberta a ordem do dia. Neste momento, passaremos a apreciação dos pedidos de urgência especial das proposições constantes da pauta da sessão. Eu coloco em discussão o pedido de urgência especial dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 006/2025, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 56 mil. Projeto de Lei 007/2025, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que autoriza a assinatura do termo de convênio número 012/2025, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Cerro e a Polícia Militar de Minas Gerais. Projeto de Lei 008/2025, de autoria do vereador João Paulo Brandão Simões, que dispõe sobre a participação de produtores rurais e orgânicos em eventos promovidos pelo Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Projeto de Lei 011/2025, de autoria do vereador João Paulo Brandão Simões, que dispõe sobre o atendimento prioritário aos advogados e instituições no município do Cerro. Eu coloco a discussão. Não havendo discussão, eu coloco o pedido de urgência especial dos projetos de lei já mencionados. Os vereadores que aprovam, queiram permanecer da forma que se encontram. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação das proposições constantes da pauta desta sessão. Solicito ao vice-presidente, vereador Racis de Oliveira, que assuma a presidência dos trabalhos da mesa diretora. Boa noite a todos. Boa noite. Coloco em única discussão o projeto de lei 020/2025, de autoria do vereador João Paulo Brandão Simões, que dispõe sobre a participação em produtores rurais e orgânicos em eventos promovidos pelo Poder Executivo Municipal e da outras providências. Coloco em discussão. Coloco em única votação o projeto de lei, os vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. Pode dar sequência?
Só um minutinho, gente. Eu vou falar a respeito desse projeto. Eu vou ter uma justificativa. Como o Assis, né, ele leu aí, dispõe sobre a participação dos produtores rurais e orgânicos em eventos promovidos pelo Poder Executivo Municipal e da outras providências. O objetivo desse projeto é incentivar a produção orgânica, valorizar os produtos locais e fomentar a comercialização direta com a comunidade. Esse é o objetivo principal desse projeto. Alguém que interessar, a gente pode disponibilizar na íntegra o projeto. Obrigado, vereador Assis. Senhor presidente. Aprovo. Coloque em votação. Coloque em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contra. Coloque em única discussão o projeto de lei 11/2025, de autoria do vereador João Paulo Brandão Simões, que dispõe sobre o atendimento prioritário aos advogados e instituições do município de Cerro. Coloque em discussão. Esse projeto, como o Assis leu, dispõe sobre o atendimento prioritário aos advogados em determinadas instituições do município de Cerro. O objetivo é: os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, no exercício de sua profissão e que estejam representando os interesses de seus clientes, terão atendimento prioritário nas repartições públicas, autarquias, empresas concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras e assemelhadas a estabelecidas no município de Cerro. Obrigado, presidente. Coloque em votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. Aprovado por 10 votos favoráveis, nenhum contra. Solicito o vereador João Paulo Simões que assuma a presidência dos trabalhos. Eu coloco em única discussão o projeto de lei 006/2025, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura do crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 56 mil. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam permaneçam da forma que se encontram. Eu declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu coloco em única discussão o projeto de lei 007/2025, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a assinatura do termo de convênio número 12/2025, que entre si celebra a Prefeitura Municipal de Cerro e a Polícia Militar de Minas Gerais. Eu coloco em discussão. Com a palavra o vereador Roberto. Senhor presidente, esse é um convênio da Prefeitura e com a Polícia Militar. Espero que a Polícia Militar tivesse reunião com o prefeito, porque a gente que está aqui vários mandatos, vários anos, teve uma vez que a gente votou um convênio desse e a polícia ficou mal satisfeita, né, Ronivon? Você lembra? Que não tinha combustível, não dava para abastecer, atender a demanda, não dava para comprar material de limpeza. Então, eu espero que a polícia, junto com o município, que elaborou esse projeto. Ainda está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam permaneçam da forma que se encontram. Eu declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu coloco em única discussão o projeto de lei 003/2025, de autoria da mesa diretora, que estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos da Câmara Municipal de Cerro e da outras providências. Em discussão. Não, é só uma observação, é projeto de resolução. Projeto de resolução. Obrigado. Ainda está em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em única votação o projeto de resolução
Os vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. Declaro aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação das indicações de membros para a composição dos conselhos municipais. Eu coloco em única discussão a nominata contendo os novos membros que comporão o Conselho Municipal de Desenvolvimento Social das Comunidades Quilombolas do município de Cerro. O secretário vai fazer a leitura para a gente. Representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, suplente, Magda Aparecida Freire de Melo. Representantes da Câmara Municipal de Cerro, titular Assis de Oliveira, suplente Antônio Carlos da Cunha, representantes da Emater, Cerro, Empresa de Assistência Técnica e Externa Rural do Estado de Minas Gerais, suplente Clécio Geraldo Lemos. Representantes da Associação Comunitária da Comunidade Queimadas, titular Maria das Neves Ferreira, suplente Ataíde de Paula. Representantes da Associação Comunitária da Comunidade do Ausente, titular Luciene Aparecida Campos Veríssimo Brandão, suplente Laurentina das Dores Silva Veríssimo. Representantes da Associação Comunitária da Comunidade da Fazenda da Cruz, titular Devani Aparecido da Silva, suplente Lidinei Lucas da Silva. Representantes da Associação Comunitária da Comunidade Quilombola de Vila Nova, titular Melquíades Aparecido Higínio, suplente Eva Virgínia Lopes. Representantes da Associação dos Congados de Milho Verde, titular Dulcelino Efigênio dos Reis, suplente Ivo Silvério da Rocha. Associação dos Congados da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Cerro, titular Maria do Rosário Reis Simões, suplente Maria do Carmo Moreira Costa. Representantes da Associação Comunitária da Comunidade Quilombola de Capivari, suplente Crislaine Mistica de Jesus. Obrigado. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação a nominata contando os novos membros que comporão o Conselho. O senhor quer falar? Não. Vota. Como vota o vereador Roberto da Silva Ribeiro? Sim. Como vota o vereador Ronivon Simões? Voto sim. Como vota o vereador Adelino? Sim. Como vota o vereador Flávio? Voto sim. Como vota o vereador Antônio José? Sim. Como vota o vereador Antônio Carlos? Sim. Como vota o vereador Rosimar? Sim. Como vota o vereador Everson? Sim. Como vota o vereador Enéas? Sim. Como vota o vereador Assis? Sim. Declaro aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação das indicações de autoria dos senhores vereadores. Eu coloco em única discussão a indicação 008/2025, de autoria do vereador Assis de Oliveira, que solicita a manutenção de estradas vicinais. Está em discussão. Então, em relação a essas estradas, a gente já está um bom tempo batendo a mesma tecla, que precisamos de arrumar as estradas. Mas tem algumas estradas que estão assim transitáveis. Né, Frá? Você conhece a região nossa lá, Ausente, Baú, Santa Cruz.
chega um ponto que a gente não consegue atender os pessoal, está muito buraco, choveu muito, a gente entende as necessidades de todo mundo, mas tem umas localidades que está realmente precisando, não tem como a gente transitar. Tem pessoas acamadas que a gente precisa chegar na casa, a gente não consegue chegar porque as estradas não tá dando condições. Roberto Tambor sabe a área de Pedra Redonda, como está intransitável. Então, assim, peço a colaboração dos pessoal para poder dar uma ajuda para a gente, lá está muito difícil a gente trabalhar nessas localidades. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores dessa casa, as pessoas aqui presentes, as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Então, senhor presidente, o que o Assis colocou é verdade, é verídico, né? Que essa questão vem toda época de chuva, vai acontecer. Se a gente não tomar umas providências nesse sentido de ajudar essas comunidades, principalmente que está bem distante da nossa sede, vai sempre estar dessa forma. É que nem eu sempre coloco aqui a questão dos idosos, eu dou prioridade, porque cada um tem os seus idosos nas suas casas e sabe das consequências. Então, eu deixo aí, foi muito bem colocado, Assis, essa questão dessas estradas, e é muita coisa que o prefeito tem que estar trabalhando em cima, tenho certeza aí que já está tomando as providências, e espero que olhe para o nosso lado, porque se vir um temporal aí, novamente a Santa Cruz ilhada, né? Tem ali por perto Boqueirão, Colônia, que faz parte dessas comunidades que sempre traz os transtornos aí, e a gente precisa estar olhando com carinho aí. Sem mais, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos assistem pelos meios de comunicação. Boa noite a todos aqui presentes. Então, sobre as estradas vicinais, é uma situação grave que a gente já vem batendo nessa tecla há várias vezes, né? E a gente tem tomado providência, sim, a gente tem corrido atrás, que é o nosso objetivo aqui, como companheiros aqui nessa casa, e a gente tem cobrado sempre da secretária, e demos uma trégua nesse período de carnaval, entendemos que os distritos onde a aglomeração de pessoas seria maiores, então demos uma trégua para que resolvesse essa situação, e foi resolvida dentro da medida do possível. Agora a gente pede mais agilidade. A secretária de turismo, de obras aí, a Tamires, que tem me atendido tão bem, a gente tem conversado com ela e tem tomado providências, tem colocado a associação disponível para estar elaborando convênio, para estar desafogando um pouquinho, porque a gente sabe que a necessidade de máquinas são muitas, e as comunidades são muitas, e as cobranças são muitas. Desde a primeira reunião aqui, a gente tem falado as cobranças do pessoal do ausente, que falou até em casos de acidente com a mãe dela, a comunidade de Santa Cruz, que o Adil tem me cobrado muito, a comunidade de Capivari, que a gente fez um paliativo lá na estrada principal, mas ainda tem os moradores de Serra da Bicha, de Jacutinga, de Amaral, então, Chacrinha. Então, tem muitos moradores que ainda precisam. Então, o que a gente pede do executivo aí é um pouquinho mais de agilidade, porque o pessoal está em situação difícil. A gente teve todo respeito à comunidade do Lucas lá por tudo que estava passando, mas agora a gente já precisa de mais um pouquinho de agilidade nessas estradas, que o pessoal está sofrendo muito. É muita manutenção de carro, é muita manutenção dos transportes escolar. Tem situação que os transportes escolar está até difícil de ir, então o que a gente espera é um pouquinho mais agilidade nesse caso. Sem mais, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Everson. Boa noite a todos novamente. Gostaria de parabenizar o Assis, muito bem levantada essa questão. A gente entende, né, que esse período pós-chuva trouxe muitas dificuldades, até mesmo o Poder Executivo, para estar resolvendo algumas questões de algumas estradas, mas a gente entende que precisa ser um pouco mais célere, um pouco mais rápido nessas manutenções. Eu falo a comunidade de Buraquinho, ali perto do Mato Grosso, a comunidade de Boa Vista também, que é pertinho ali. Eu recebi algumas mensagens de vários moradores, inclusive falando que no último final de semana deu uma chuva, que a estrada ficou ainda pior. Então, assim, a gente conta, né, de fato, que essa indicação do nobre colega Assis, que ela possa ser atendida e que essas estradas que fazem a ligação, né, da comunidade rural com o nosso município, que elas possam ter um atendimento mais rápido para a solução e para trazer não somente segurança para os moradores que precisam trafegar por ela, mas condições básicas, né, para o tráfego. Obrigado. Alguém mais? Com a palavra, o vereador Ronivon. Boa noite a todos presentes, a todos os ouvintes.
Deixar aqui também o meu recado para todos que sabem aí que a região do Lucas foi devastada. Inclusive, tem um colega vereador nosso aqui, o Antônio José de Oliveira, teve na minha região, sabe a situação que lá está. Lá não tem nada bom ainda. Temos lá hoje 2 máquinas trabalhando na região do Lucas para ir até lá na onde o transporte escolar vai, porque o dono do transporte escolar, o Fernando, mandou recado para o prefeito, se não arrumasse lá, ele ia parar o escolar, que estava gastando um trajeto de 6, 7 quilômetros, mais ou menos, ida e volta, 1h10. Estava chegando à escola em torno de 8 horas da manhã, não tinha condução. Aí está lá arrumando isso aí. Mas tem lá na região ainda, quem quiser ver e assistir, região de bagagem, eles não têm saída para cá nenhum, eles estão passando na passarela de moto, bagagem não tem acesso a carro ainda. Tem a ponte caída, não foi máquina nenhuma lá ainda dar assistência para ele, mas as máquinas estão no Lucas. Agradeço o prefeito, a secretária, por elas estão no Lucas. Mas os senhores podem ter certeza disso, que lá tem gente sem passagem ainda. Tem gente lá que está andando de carro porque precisa, porque não está tendo condução, né, Tony? Eu tenho lá na minha região, ele sabe como é que viu lá. Ninguém quer ir lá, não. A gente anda quem tem necessidade, mas as máquinas estão lá para arrumar. 2 máquinas só, um caminhão que está lá, vamos abrir uma cascaleira lá para resolver a questão dos morros, mas é serviço do jeito que eles estão lá para ficar lá o resto do ano, só com essas máquinas lá, e não sair de lá, não, porque lá foi devastado. Lá tem buraco lá, canto de barranco lá, que pode enfiar qualquer carro que fica lá dentro. Você não tira de lá, não, tem que ter máquina para tirar. A situação é crítica, mas eu estou trabalhando nesse sentido, cobrando o prefeito, ele está ajudando na medida do que pode, e não só lá. Semana passada eu visitei 5 comunidades, Pedra Redonda, Barrocão, Marques, Sumidouro, Águas Claras, Mirante, e falo com vocês, no Sumidouro paramos com o carro, o motorista da Câmara aqui não deu condução mais, quase nós temos que tirar o carro lá empurrado para sair de lá. Tanto capim na estrada e buraco, não tem condução, tem 4 pessoas lá, 4 famílias, eles não têm acesso nenhum. Nenhum. Nada. Só a cavalo para ir lá, moto de trilha. Então, já deixei os ajeitos tudo certinho, já estou conversando com o prefeito, para nós tomar umas atitudes, tomar uma providência, porque essas 4 famílias que existem lá no Sumidouro, eles não têm condição de acesso nenhuma, nem para consultar. Para eles consultar tem que ir a Pedra Redonda, então virar Pedro Lessa, mas o posto de saúde deles são lá, então eles não têm acesso nenhum. Tem que tomar providência imediatamente, porque lá é crítica a situação deles. Então, está aí, como diz, já trouxe a demanda ao prefeito, vou oficializar ele como está a situação lá. Sei que vai demorar a chegar por lá, mas tem que fazer alguma coisa por lá, porque a região lá se encontra, Toninho, o estilo do... Não vou falar que é igual o Lucas, não, porque lá tem as pontes que ficou, mas de Sumidouro é estilo Lucas, mesmo ou pior um pouco. Bem pior um pouco, tá? Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço. Aproveitando a fala dos senhores vereadores com relação a estradas vicinais, eu ia deixar para as considerações finais, mas eu vou aproveitar e vou mencionar, porque a comunidade da Cachoeira, Bagagem, como o vereador Roninho falou, também estão em situação bem crítica, e creio que esses equipamentos, só essas 2 equipes aí não darão conta de atender. Na verdade, como eu trabalhei nessa área, eu sei a dificuldade que é, e acho até que deveriam estender o tempo de trabalho. Na nossa época, a gente trabalhava até 7 horas da noite, 8 horas, porque dependendo da localidade e a distância que é do município, o vereador Flávio lembra muito bem, nós trabalhamos na região de Angu Duro, Capivari, 45 quilômetros de distância do Cerro. Quando um funcionário ele sai do pátio da prefeitura, o primeiro lugar que ele vai é abastecer os tambores para abastecer as máquinas que estão nas frentes de serviços. Só aí já vai para 8, 9 horas da manhã, e quando vão chegar no serviço, 10 horas, 1 hora de almoço, eles vão trabalhar quanto tempo? Para voltar às 2, dependendo da distância, para bater ponto 4 horas da tarde. Então, realmente, não vão conseguir dar conta da demanda, tendo em vista a distância, a extensão territorial que nós temos, que é em torno de 1.500 quilômetros de estradas vicinais, né? Então, gostaria de pedir agilidade, senhora secretária, né, ela que sempre nos atende muito bem, mas
agilidade realmente, porque nós temos, além da Cachoeira Bagagem, nós temos aqui Mosquito, que não foi atendido ainda, nós temos Lagoa, máquina lá, acho que tem tempo que não vê, né? Assim, então, pedir essa urgência nesse atendimento, o senhor procurador, o nosso jurídico aqui, fazer até um ofício endereçado à secretária, pedindo essa agilidade. Com relação à ponte lá da região do Esmeril, o prefeito de Sabinópolis, né, eu tive com ele lá na prefeitura solicitando uma parceria para que eles nos ajudem com essa ponte, como ele fez há uns anos atrás, e ele se dispôs, talvez fazer a aquisição dos materiais, e a gente entra só com a mão de obra. Então, quanto antes a gente vai tomar essas providências, se Deus quiser. Tá? Com a palavra o vereador Ronivon. Senhor presidente, eu sei que voltar a palavra é ruim, mas eu te falar, a questão da ponte da bagagem, ela já é feita pelo município de Sabinópolis. Só que ela foi embora com a chuva e ele teve lá para fazer ela semana retrasada. Só que o dono da propriedade resistiu. Mas foi resolvido o problema, porque tem que mudar ela para cima. E foi um acordo feito entre aquele vereador Marcelo, que é o mais ele, o Marcelo Siqueira. Entre eu e ele, nós temos uma comunicação muito boa. E nós batimos um papo com os irmãos do companheiro lá, né? Não falar o nome de ninguém aqui que é ruim. E já está resolvido, agora vai fazer a ponte. Vai dar certinho, mas estão ilhados ainda. Só não fez a ponte porque ele resistiu, não deixou fazer. A equipe deu toda lá. Ele não deixou mudar. Nós conhecemos o caso lá. Sabe que eu agradeço a palavra. Sendo assim, com a palavra o vereador Rosimar. A Roninho falou que tem 2 máquinas lá, acho que tem muito tempo que tem máquina lá mexendo lá. Você falou em 2 máquinas. Aí eu fico pensando, e as outras localidades que tem que arrumar? Quando vai chegar a máquina? É porque o vereador citou 2 máquinas, mas são diferentes, né? A pá carregadeira, uma patrol, e a patrol ela depende a carregadeira para carregar os caminhões para, né, encascalhar. Então é uma equipe, tá certo? Não havendo mais discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Eu declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu coloco em única discussão a indicação 009/2025, de autoria do vereador Racis de Oliveira, que solicita limpeza e capina na Escola Municipal de Ausente de Cima. Em discussão, com a palavra o vereador Racis. Então, essa escola já foi pedida em algumas outras oportunidades para poder fazer essa limpeza. E sim, não demora-se muito tempo, um dia todo, para poder limpar essa escola. O Frávio teve em Santa Cruz, limpou a escola, porque senão nem estava tendo aula por causa disso, estava intransitável a escola. E esses matos acumulam animais peçonhentos, tipo cobra, aranha, e é muito mais difícil tratar uma pessoa picada de uma cobra, porque a pessoa depende de internação, o hospital já fica lotado. Às vezes é uma coisa que a gente pode evitar fazendo a simples limpeza do local. E uma internação demora, em média, 3 a 5 dias. Então, assim, é muito mais fácil limpar a escola que desse transtorno todo. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Flávio Cardoso. Então, senhor presidente, que nem na última reunião eu coloquei, fazendo agradecimento ao secretário de Meio Ambiente, uma parceria que a gente, para poder fazer essas limpezas, principalmente que eu vejo que é primordial, principalmente a educação, a saúde, a gente está atendendo nesse sentido. E as escolas da nossa região, para dar início, eu tive que fazer esse trâmite junto com o secretário para que o servidor, né, fosse até o local para poder fazer a limpeza. A gente fez isso em São Gonçalo, fizemos em Milho Verde, fizemos no Santa Cruz e 3 Barras. Faltou até o Ausente, né, no qual também eu já tinha recebido essa solicitação também dessa limpeza, só que o servidor ele precisou, né, afastar, por isso que a gente não conseguiu chegar até o Ausente, mas a gente já tinha recebido, né, e pode ter certeza, Assis, que eu acredito que o secretário vai atender essa demanda aí sua aí, pode ter certeza aí. E deixando também, né, que a gestão passada eu deixei 3 roçadeiras, né, para os servidores, tanto de São Gonçalo, quanto de Milho Verde e quanto de 3 Barras. E deixei essas roçadeiras para poder fazer essas limpezas, ajudar a secretaria, porque é muito, muito trabalho mesmo. Sem mais, senhor presidente. Agradeço. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Roberto. Senhor presidente,
aí, senhor Assis, que eu falo com você, já pensou se o município fizer um convênio com associações do distrito, povoado, para fazer um convênio para que esteja limpando não só as escolas, mas ruas de conserva, ter aquela pessoa, ter o recurso na associação aonde pode estar. Porque nós não temos hoje um quadro que dá para fazer, né? Se Flávio mesmo pega a mão na massa e vai ajudar. Olha só, você vê a importância. E nesses locais, igual o Zente, São Gonçalo, Santa Cruz, todos os lugares, Pedra Redonda, Mato Grosso, todos os lugares têm associações. Eu acho que está faltando o prefeito aderir um convênio com essas associações para que dá essa limpeza. Não só na escola. Quando a gente fala na escola, a gente está querendo muito pouco. Porque as crianças nossas não estão chegando na escola, por causa da estrada. Acabou de ser discutido. Então, quer dizer, esse convênio, gente, é de muita importância com a população. Que faça esse convênio com essas associações e dá a responsabilidade, praticamente, associações. Eu duvido se tiver algum da localidade que vai fazer serviço mal feito. Quem que quer, eu falo isso assim na garantia, igual esse prefeito que está aí, que tem a visão muito grande das conquistas que eles fizeram, calçamento com os moradores. Alguém faz alguma coisa ruim na porta da sua casa? Dá eles as condições de trabalhar só para você ver. Vai ficar uma beleza. Não vai precisar só de maquininha limpar a escola. Não, tem que capinar, tem que arrancar mato mesmo. Agora, se nós formos, igual nós temos uma firma aí, só com a maquininha cortar, com 15 dias. 15 dias vai estar voltando nessa casa, Assis. Com essa mesma indicação, nós sempre pedimos o prefeito, ver as condições que está o nosso município para fazer o convênio com as associações. Aí você vai ver o quanto vai ficar melhor, tanto para os moradores e com os professores e os alunos. Essa aí pode ter certeza que dá certo mesmo, esse convênio. Obrigado, vereador Roberto. Vou fazer uma colocação, porque o Rodrigo ele está com uma demanda muito grande, mas a gente não pode, né, tampar os olhos com a peneira, né? Então, não só as escolas, mas os postos de saúde, como o vereador Antônio, o Cerro, no geral, né? A gente sabe a dificuldade que está sendo para dar conta, mas a gente também tem que cobrar agilidade. Mas o posto de saúde específico da Morro de Areia nós tivemos, eu estive, o Antônio teve, e lá está assim, está triste. Não só a questão da limpeza, mas também bebedouros, ar-condicionado da sala de vacina, né? Então está assim, precisando de uma atenção maior. Contamos com o executivo para que sane essas pendências para a gente. Não havendo mais discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que estão. Eu declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu coloco em única discussão a indicação 010/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que solicita contratação de profissionais para limpezas de matos nas vias públicas. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Everson. Então, eu ia até fazer um comentário, né, sobre a indicação do novo vereador Assis, mas uma complementa a outra, né? A gente tem percebido, né, a alta demanda na questão da limpeza, tanto das vias públicas, como das escolas, como também dos postos de saúde. A gente entende que os profissionais, de fato, não estão dando conta, né, porque é muita demanda, né? Acredito eu que a contratação de profissionais, ainda que seja em períodos sazonais, né, 6 meses, nesse período da chuva, né, que o mato cresce ainda mais, seria de suma importância, né, para manter a cidade mais limpa. Afinal de contas, quem não quer ver uma cidade limpa, a nossa cidade limpa, as nossas ruas limpas. Gostaria de parabenizar, né, a ideia do novo vereador Roberto Tambor, que eu acho que se unir o Poder Executivo com as associações tende a trazer um resultado significativo. Afinal de contas, como ele mesmo citou, né, qual cidadão que não quer ver a sua porta de sua casa limpa? E a associação, né, a gente tem aqui hoje a associação esportiva, né, agora mais recente, tem a associação também lá do bairro Lazareto.
E eu creio que esse convênio ele tende a trazer um resultado ainda maior, seja por meio da contratação, como essa indicação, né, que eu estou fazendo, contratação de novos profissionais, porque a gente entende, né, que a gente, de fato, a gente cobra muito, né, do Rodrigo, que é extremamente solícito, sempre nos atende quando possível, mas a gente entende também que os profissionais estão sobrecarregados. Então, havendo essa sobrecarga, né, de trabalho, por que não contratar novos profissionais, ou mesmo, né, usar esse bom conselho, né, do novo vereador de fazer esse convênio com as associações dos bairros, das comunidades, para fazer com que a nossa cidade possa ficar, de fato, mais limpa, né? A gente fica muito triste, a gente vê várias ruas, vários bairros, o nosso bairro lá, inclusive, né, está precisando de uma limpeza, a gente compreende, né, a sobrecarga dos profissionais, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode tapar os olhos, né, tapar os olhos para uma situação séria como essa. Afinal de contas, o mato ele esconde animais, bichos, né, gera insegurança também para os moradores. Então, a limpeza urbana tem que ser prioridade. E acredito que, com a contratação de profissionais, ou mesmo com esse convênio, nós teremos um resultado bem positivo. Eu agradeço o Everson com a palavra. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Flávio Cardoso. Essa ideia do convênio, que nem o Roberto falou, excelente. É excelente indicação, Everson, parabéns. E pedir ao secretário que estenda, né, esse pedido dessa indicação sua ao distrito de São Gonçalo e distrito de Milho Verde e 3 Barras, que a gente precisa, sim, desse servidor. Né, que São Gonçalo tem um servidor para essa função, Milho Verde tem um servidor para essa função, e os distritos são grandes. E aí passa aperto. Né, passa aperto para limpar uma escola, uma creche, um posto de saúde, com um servidor. Aí fica difícil. E o de São Gonçalo tem desdobrado, porque eu pego ele, vamos para Santa Cruz, pego ele, levo em 3 Barras, pego ele, vou para Milho Verde. Aonde for, eu vou levando ele. Não tem meio de transporte. Não, deixa que eu te levo. É função minha? Não, mas não custa eu ajudar a comunidade nesse sentido. É só isso aí. Parabéns, Everson. Eu agradeço. Com a palavra o vereador Roberto. Senhor presidente, é parabenizar, mas deixar, Everson, é uma lei, né, que barra muito o município, né, nessas contratações, porque vai pedir Ministério Público, vai pedir seletivo. Mais uma vez, precisamos envolver o município nas associações. Quase todos os bairros do Cerro têm associações formadas, com pessoas competentes, porque o prefeito ele pede de contratar. Hoje, para limpar uma rua, ele é cobrado uma seletiva. Então, recurso vive de um orçamento. Um orçamento que não prevê um tanto de chuva desse. Um orçamento, Ronivon, que não previa que o Lucas ficava do jeito que está. Não previa que uma ponte de Pedra Redonda, a Defesa Civil, precisa. Então, a gente barra muito nisso, entendeu? Nessa que não temos, o prefeito não tem essa ressalva no orçamento para o que está acontecendo. Então, quer dizer, a expectativa hoje no nosso município, através da associação. Hoje, sem associação, hoje a associação hoje é uma mini prefeitura, se quiser. Foi citado várias. Para nós limpar até o nosso bairro, a nossa rua, tem que ser com a associação. Porque barra, né, presidente? Barra tem do Ministério Público, tudo tem que ser seletivo. Quanta boa vontade que o Rodrigo tem. Quer atender cada uma pessoa, não é só vereador, não. Cada pessoa que liga, ele quer atender, mas não consegue. Não consegue porque o corpo que ele tem para trabalhar é muito pouco, é defasado. Então, a gente quer cobrar, sim, mas a gente tem que defender um órgão que quer e tem a boa vontade de trabalhar, mas não tem na mão a sua ferramenta, porque a gente barra numa lei. Então, só essa colocação, mas parabéns mesmo, e nós estamos precisando. Não falo um bairro, eu falo o Cerro inteiro estão precisando de uma limpeza mais eficaz. Ainda discussão? Não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Eu declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu coloco em única discussão a indicação 011/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que solicita a instalação de lixeiras nas vias públicas de Cerro. Em discussão. Com a palavra o vereador Everson. Então,
É uma extrema necessidade, né, a instalação de lixeiras. A gente sabe que, obviamente, vai gerar um custo para o executivo, então, assim, é por isso que é uma indicação. Mas a gente enxerga que as lixeiras elas não somente vão fazer com que a cidade se torne cada vez mais limpa, mas que a própria população também tem essa consciência, né? A gente sabe que muitas pessoas, inclusive, já até me vieram questionando sobre isso, que não tem uma lixeira, seja na sua rua ou nas ruas principais, e acaba que a falta da lixeira faz com que, não que seja correto, né, mas algumas pessoas descartam o lixo de maneira inadequada, né, contaminando, sujando a nossa cidade. Então, essas lixeiras seriam de suma importância para manter a nossa cidade cada vez mais limpa. Concomitante, né, com a limpeza das vias, do mato, eu acredito que a gente tem que buscar soluções que, de fato, né, contribuam para que a nossa cidade fique mais limpa, mais bonita, mais agradável para se viver. E eu creio que a instalação das lixeiras também contribuiria muito com isso. Então, por isso que eu fiz essa indicação, né, sobre essa instalação de lixeiras. Talvez não vai ser possível em todas as ruas, mas, quem sabe, em algumas ruas, né, com maior fluxo de pessoas, algumas ruas maiores, enfim, para que a nossa cidade possa permanecer cada vez mais limpa. Obrigado, vereador Everson. Com a palavra, o vereador Roberto. Sim, queria parabenizar novamente, mas eu queria que o nosso município fizesse uma cartilha igual já teve, passando cada rua, falando o horário do caminhão passar. Porque eu falo, Everson, é muito fácil a gente pedir lixeira, mas nós não queremos na porta da casa da gente. Porque ali o povo não só descarta lixo, mas descarta bicho que se morreu, que está fedendo. E outra, se tiver uma cartilha educativa de cada rua, nós vamos colocar o lixo naquele horário do caminhão. E tem que ser penalizado daquelas pessoas que vinham com sacolinha fora da hora para pôr na porta da casa dos outros. Nós precisamos de educação. Nós saber que, eu sei, a rua da minha casa é 6 horas. Eu posso pôr 7 horas? Não posso. Nós temos que colocar 15 para 6. Então, a lixeira é de suma importância em alguns pontos. Igual pedimos aqui nessa indicação, peço licença para incluir ela no lugar de festa. Veja bem, veio um carnaval desse, as cachoeiras, não tinha uma lixeira para o povo pôr o lixo. Nós temos que ir além. Então, tem ponto crucial que precisa de lixeira. Mas eu duvido aquela pessoa que fala assim, eu quero uma lixeira na porta da minha casa. Ninguém quer. Ninguém quer. Porque existem as pessoas que ainda colocam o lixo fora do horário. Ah, o caminhão já passou. Buf, vai lá na porta do vizinho, para cachorro vir, rasgar e jogar na porta. Então, nós temos que ter uma cartilha, um carro de som passando em cada rua, e o caminhão de lixo vai passar tal hora. Aí, sim, aí dá certo. Mas a sua indicação é pertinente, é boa, precisa, sim, precisa de alguns pontos ter ela, sim. Senhor presidente. Ainda com a palavra, o vereador Flávio. É uma ótima indicação, Everson, e que eu peço que estenda até os distritos, comunidade, porque, que nem o Roberto também falou aí, ninguém quer a lixeira perto da sua casa. Em 3 Barras tem uma perto da escola. A bagunça que é lá, né, Wilson? Então, assim, é triste. Né? Em frente a uma área de educação, que nem o senhor Roberto acabou de colocar, mas a gente pede que estende até o distrito, né? Tanto São Gonçalo, Milho Verde, 3 Barras e as comunidades vizinhas, que nem o Antônio também já tinha manifestado da reunião passada, sem mais. Eu agradeço. Ainda está em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Eu declaro aprovado, 10 votos favoráveis e um contrário. O vereador Roberto pediu para se ausentar aqui só para ir no banheiro, mas ele já manifestou a intenção de votar a favor. Muito bem colocado, o senhor Everson e o Roberto também, né? A colocação dele foi muito pertinente e acho extremamente necessário a instalação de lixeiras, igual o senhor, alguns moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida passaram por umas dificuldades recentemente, mas eu creio que foram solucionadas e se o município atender, né, as demandas que são encaminhadas para eles, a gente vai
com certeza ter um Cerro melhor, né? E principalmente a conscientização das pessoas. Eu coloco em única discussão a indicação 012/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que solicita a instalação de guarita para ponto de ônibus na entrada de Boa Vista de Lages. Eu coloco em discussão. Palavra ao vereador Everson. Então, nesse último final de semana, né, estivemos eu e o João Paulo numa reunião lá com o pessoal da associação ali daquela comunidade, que eles levantaram algumas questões, inclusive essa, né, essa questão dessa guarita, né, para os moradores, né, que precisarem de fazer uso do transporte público, né, os ônibus, enfim, que passam por ali, para eles terem uma segurança maior, né? Eles que ficam ali na beirada da estrada, acaba que faça chuva, faça sol, eles estão ali. Então, acredito que essa guarita ela vai ser de suma importância para os moradores da comunidade de Boa Vista de Lages, daquela região ali, né, para que eles possam pegar o ônibus em segurança, né, aproveitando, abrindo um parêntese também, a comunidade lá também, né, a limpeza da comunidade, né, voltando na indicação anterior, que é uma comunidade também que precisa, né. Então, assim, sobre essa instalação da guarita, eu acho que é de suma importância, que vai atender aquela comunidade. Nós sabemos, né, que ali, por se tratar da MGC 259, é de jurisdição, né, do DR, então deve ser, talvez, uma instalação por parte do DR, mas, né, eu e o João Paulo, eu fiz essa indicação, o João Paulo encaminhou um ofício para o DR também, solicitando essa instalação, que, sem dúvida nenhuma, vai trazer mais segurança e bem-estar para aquela comunidade. Obrigado, vereador Everson. Alguém mais gostaria de fazer? Não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovarem permaneçam da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Só uma palavra aqui, o vereador Everson fez essa indicação, mas já foi, como ele mesmo mencionou, nós encaminhamos o ofício para o DR, que é de responsabilidade do DR, né? Essa área é de responsabilidade do DR, então foi encaminhado o ofício de número 017, e também para uma localidade bem próxima, a gente fez um ofício de número 018, no qual solicita que o DR faça um acostamento ali logo na entrada do Acaba-Saco, em frente à cachoeira, à Fazenda Carioca, porque ali o trânsito é intenso, né, com essas inúmeras carretas por aí, e não só a questão do acostamento para quem mora naquela localidade, né, nós também solicitamos o radar, né, então foi encaminhada para o DR. Tá ok? Obrigado. Eu coloco em única discussão a indicação 013/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que solicita construção de casas populares para famílias carentes. Eu coloco em discussão. Com a palavra, o vereador Everson. Então, essa é uma situação bem crítica, que, ao meu ver, até certo ponto é vergonhosa para o nosso município. Afinal de contas, o nosso município na região é um dos únicos municípios, quiçá o único município, que não tem esse programa habitacional, né, das casas populares, que nada mais serve para dar dignidade para muitas pessoas, né, que não têm uma casa própria ou que não moram em situações adequadas. Então, eu creio que o direito à casa própria, o direito a essas casas, né, a casa popular, para aquela pessoa de baixa renda, é um direito que tem que ser respeitado. E é exemplo de que outras várias cidades têm, inclusive Gouveia está com uma nova implementação, já implementaram esse programa, está na segunda etapa, construindo novas, na verdade, finalizando novas casas populares, que o Cerro ele possa enxergar essa necessidade, que a população, principalmente carente, precisa, e que infelizmente ainda não tem. E que, de exemplo das cidades vizinhas, que o Cerro coloque em prática esse projeto tão importante, né, que é construir as casas populares, para dar dignidade e qualidade de vida para os moradores, principalmente aqueles com vulnerabilidade social. Obrigado, vereador Everson. Com a palavra, o vereador Roberto. Senhor presidente, eu não podia deixar de falar. Aqui nessa casa tem 4 que teve no outro pleito. Vereadores reeleitos. E fomos reeleitos. Já teve esse projeto nessa casa, onde o executivo mandou para a casa, foi votado, discutido. Agora só está faltando o prefeito pôr em prática, né? Uma vez que ele mandou, o saudoso Maurício Costa doou 5 hectares de terra
documentado. Então, o prefeito mandou para essa casa no final do mandato preto passado, mas isso não é fácil, isso precisa da Caixa Econômica para estar sendo realizado. E nós temos aí, gente, um governo federal que não tem responsabilidade com ninguém. Ele precisa de recurso. Isso não entra no orçamento do município. Se estiver na nossa mão, não entra no orçamento. Agora, o prefeito fez a parte dele, de ter mandado para casa, aprovado, e de ter um filho do Cerro, um ilustre filho do Cerro, que nós já tínhamos, o município tinha muitos lugares, mas que doou 5 hectares de terra, documentada para o município fazendo. Então, quer dizer, esse projeto já está em andamento, acho que, se não me engano, não tem um ano, né, senhores vereadores? Não tem nem um ano que foi passado na Câmara. Então, uma vez ele precisa, para fazer uma indicação, o projeto, e qualquer indicação seja a partir daquele de um ano. Mas não tem um ano. Acho que o nosso assessor, que estava na casa, ele sabe me dizer a época certa que o senhor prefeito, o senhor tem condições aí no momento? Mas o senhor confirma que ele foi passado, não tem um ano. Pode ser apresentado dentro da mesma sessão legislativa. Sim. Isso é um projeto que dá gasto, do município. O projeto que dá gasto, ele é proibido por lei de um vereador. Então, eu falo isso com convicção, nas minhas gavetas tem esse projeto, eu acho que não tem um ano. Então, o prefeito está correndo atrás, se amanhã sair, é mérito dele, porque já passou, e em Câmara nenhuma. Eu duvido, o nosso querido Antônio vai votar contra o povo. Se vir para casa outro, uma ampliação, ele vai votar a favor. E como todos nós votamos, quem vai ganhar é o menos favorecido, e precisa mesmo. Então, senhor presidente, é só deixar, porque o prefeito já mandou para essa casa, já foi aprovado. Eu agradeço ao vereador Roberto. Não havendo mais discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. Eu declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Concluída a discussão e votação das proposições incluídas na ordem do dia, pergunto aos senhores vereadores se desejam fazer o uso da palavra para a apresentação de suas proposições verbais e considerações finais. Com a palavra o vereador Flávio. Então, senhor presidente, eu vou estar enviando um ofício para a deputada Carol Caran, para que ela possa nos ajudar com a questão da Copanor no distrito de São Gonçalo. Foi um sofrimento para toda a comunidade, onde a gente correu atrás. E quando começou isso, o vereador Adelino, não deixa mentir, no carro, tentando ajudar a comunidade de tal forma que é uma responsabilidade da Copanor e ela tira... Não é que ela tira o corpo fora, mas ela deixa a desejar o nosso distrito. E não é só o distrito de São Gonçalo. Tem o distrito Milho Verde também, que é atendido por ela. Tem o Pedro Lessa, que é. Então, eu peço aí que nos apoie nesse sentido, porque foi muito sofrimento. E a Copanor, ela não conseguiu resolver o problema de água de São Gonçalo. Tem muita irregularidade no abastecimento de água no distrito. Ele continua, principalmente nos pontos mais altos. O que aquelas famílias vão fazer? Não tem como. E foram 13 dias a 14 dias e ainda as pessoas estão sem água no distrito. Tem pessoas que mandaram para mim, Flávio, nos ajuda que as minhas louças estão dando bicho. É muita tristeza. E eu ali agarrado, não faltou força de incentivo, não faltou trabalho. Me dediquei o máximo àquele distrito. Acionei o Poder Executivo que pudesse nos ajudar. Ele fez o que pôde fazer. A secretária de Obras, a Tamires, me manda um caminhão aí para ajudar a abastecer o posto de saúde. Ficou 2 dias sem atender no distrito. É um absurdo. É direito nosso, é direito de todos os cidadãos. Até quando nós vamos ficar suportando isso aqui? É dentro da sede a Copasa, é os distritos com Copanor. É uma tristeza, é uma vergonha. A gente fica sucateado. O corpo não aguenta. E a gente quer ali defender a comunidade ali, vendo o sofrimento ali de perto, ali, sem poder fazer muita coisa.
Porque eu falo, eu sou apenas um legislador da casa. Eu não sou um executivo. Porque se eu fosse, eu garantia aqui nessa casa que eu daria o meu máximo de atender a comunidade ali. E não é só porque é São Gonçalo, não. Poderia ser qualquer um, distrito, comunidade ou sede. Eu deixo aqui porque é vergonhoso o que São Gonçalo passou. Vergonhoso. Né? Milho Verde já tinha passado por isso. Agora foi a vez de São Gonçalo. Espero que não repita, porque eles têm que tomar uma providência. É por isso que eu estou pedindo a ajuda da deputada, porque ela está mais próxima do governo, então ela tem total autonomia de nos ajudar. E não foi só a questão dessa família que teve esse problema, não. Quantos ficaram sem tomar banho em período de carnaval? E eu ali, até 11 horas da noite, 11h30, meia-noite, ajudando um motorista que veio de Belo Horizonte, da Copasa, porque os funcionários estavam trabalhando no setor que estava o problema. Mas quem que ia acompanhar o motorista? Ele não conhece o distrito. Vai o vereador. Aí não é função do vereador. Eu sei que não é função, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Então, isso é triste, é lamentável. Nós temos idosos na comunidade, nós temos crianças, escola, posto de saúde, e que espero que não repita, que a Copanor tome a providência o mais rápido possível. E deixo aqui também, cobrando aqui do Executivo, que quando chegar isso aí, gente, independente se é compromisso da Copanor com a comunidade, entra a prefeitura ajudando. Nós pagamos impostos, é para isso mesmo, para a gente ter o nosso direito. Não dá para ficar do jeito que está. São Gonçalo estava vivendo um distrito em calamidade pública. Quando chega no tempo temporal de chuva, é lama, é buraco, é calçamento destruído, a gente fica implorando para poder fazer. A gente sabe que é compromisso deles, mas nós temos que trazer aqui a verdade para essa casa, que essa casa aqui é que cria leis. É por isso que eu falo, somos nós que criamos leis aqui nessa casa. Até quando que a população fica aguentando? Para mim é uma humilhação. É um nome de uma rua que a gente não consegue dar. É um nome, é um pingo de dignidade que o vereador teve presente. Ele viu quantas casas tem na comunidade. E não é só São Gonçalo, não. É que dentro da sede tem, em Mato Grosso tem, Capivari tem, Três Barras tem, Milho Verde tem. Então, é por todo canto, nós temos que regulamentar isso. Eu falo aqui, eu vim trazer a voz do povo aqui para dentro. São eles que precisam, são eles que põem nós aqui dentro dessa casa. Eu não importa, está chegando o horário da gente encerrar a pauta, mas eu não poderia deixar aqui de falar sobre a Copanor, que é uma vergonha. E espero, né, que essa solução seja definitiva, que eles possam estar colocando um gerador na comunidade, que possa atender tanto Milho Verde quanto São Gonçalo, como precisar, um caminhão-pipa, furar mais poço, colocar um reservatório. Eles têm que ter um pingo de dignidade para aqueles moradores. Porque eles vão lá, recolhem, eles faturam. Cadê a fatura que eles pegam todo mês? A conta está chegando. Nós não temos que pagar, porque se a gente não pagar, a gente não tem. E como já não tem, pagando. Então, aí eu vejo isso. Eu, Flávio, como representante do povo, eu vejo dessa forma. Não tampo os olhos, não vou tampar nunca. Enquanto eu estiver aqui, vocês podem ter certeza, qualquer comunidade que precisar da minha presença, estarei. Estarei, porque só eles sabem o quanto que eles precisam. E deixo aqui, lamentável o que aconteceu em São Gonçalo. E espero que não aconteça em comunidade nenhuma. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Ainda algum vereador gostaria de fazer as considerações finais? Com a palavra, o vereador Everson. Pois é, Flávio. Essa situação que São Gonçalo está vivendo não é só lá, não, meu amigo. Dentro do município também. Copasa, Copanor, que a Copanor é uma subsidiária da Copasa, né? Infelizmente, resume-se à ineficiência. A Copasa, infelizmente, ela desrespeita dia após dia a comunidade serrana, não somente o Cerro. Se você pesquisar no Google aí, a Copasa é sinônimo de ineficiência em qualquer lugar que ela está. Só que tem algo muito mais preocupante relacionado à Copasa, que eu acho que ninguém está sabendo. Até então, nós temos um contrato de concessão com a Copasa que vai até 2027.
né, possivelmente 2028, que teve alguns aditivos aí, de alguns anos atrás. Só que tem um programa chamado Água dos Vales. Eu gostaria de perguntar, né, ou até mesmo fazer com que as pessoas refletissem, se alguém tem conhecimento desse programa Água dos Vales. Esse programa Água dos Vales é um projeto, né, criado pelo governo, enfim, juntamente com a Copasa, que, segundo eles, é uma parceria público-privada voltada à universalização do acesso ao saneamento básico para a população dos vales de Jequitinhonha e Mucuri. Só que esse projeto ele vai um pouco além de uma simples parceria público-privada. Esse projeto, dentre tudo que fala nesse projeto, o mais preocupante é a Copasa, caso passe, né, caso seja aprovado esse projeto, automaticamente sendo aprovado, a Copasa vai ter mais 25 anos de concessão no nosso município. Só que vale destacar que a Copasa, infelizmente, há muito tempo, ela tem prestado um péssimo serviço, seja aqui na sede, seja nas comunidades rurais. Na sede a gente pode citar vários bairros, Lazareto tem moradores aqui representando, bairro Machadinho, Morro do Vento, Morro da Páscoa, Morro do Vigário, enfim, que sofrem cotidianamente com a falta d'água. Nós agora estamos sofrendo com isso. E agora estão criando esse projeto, né, esse programa, para dar à Copasa mais 25 anos, com a suposta ideia de universalizar o serviço, né, de fazer com que os vales de Jequitinhonha e o Vale do Mucuri, que são vales que sofrem muito com esse problema, para que possam ter investimentos. Só que cabe uma reflexão, será mesmo se vai ter esse investimento? Será mesmo se a população vai ser respeitada? Será mesmo se a população vai ter serviços básicos? Se até hoje não está tendo. Lembrando que a Copasa tem concessão até 2027 no nosso município. E se a Copasa tem demonstrado dia após dia que, infelizmente, não está nem aí para o problema, porque se tivesse já estava investindo, será se concedendo para ela mais 25 anos, será se isso tende a melhorar ou a piorar? E o mais interessante desse projeto, né, que teve uma consulta pública para que a população, a sociedade, pudesse conhecer esse projeto, que foi do dia 10 de outubro ao dia 6 de dezembro. Aí eu coloco a reflexão, você ficou sabendo dessa consulta pública? Você está ciente de que a Copasa ela pode permanecer no Cerro e em outras cidades do Vale de Jequitinhonha e Mucuri por mais 25 anos, caso esse projeto seja aprovado? Então, nós, enquanto vereadores, nós temos que ter muita prudência e sabedoria, juntamente com o Executivo, para avaliar. Nós sabemos que a Copasa hoje é uma das principais empresas, né, que presta esse serviço no nosso estado e que tem que melhorar muito, e que talvez ela tenha que continuar, porque talvez não tenha outra empresa para assumir, mas eu acredito que tem que ser muito pensado esse projeto, tem que ser muito pensado e elaborado, de fato, um contrato que faça com que a Copasa respeite a nossa população. Embora contratos, infelizmente, não tenham sido levados tão a sérios por essa companhia, isso você pode olhar que praticamente toda cidade onde tem Copasa tem processo judicial contra a Copasa. E se ela não respeita uma lei, e se ela não respeita uma medida judicial, havendo um contrato que é baseado nesse contrato que é criada essa medida judicial, será assim mesmo, daqui 25 anos, ou dando a ela mais 25 anos de concessão, os serviços tendem a melhorar ou ainda piorar mais ainda? Então eu coloco essa reflexão e que nós, nobres vereadores, contamos também que o nosso nobre executivo, nosso nobre prefeito Nonas, que é um excelente gestor, que tem feito uma ótima gestão no nosso município, que juntos nós possamos elaborar e estudar isso a fundo e fazer com que essa Copasa possa respeitar a nossa população. Ou ela respeita a nossa população e presta um serviço digno, ou ela cai fora. E que a população possa ter um serviço de qualidade, porque não é um serviço de graça. A Copasa não está fazendo favor em fornecer água para o morador. Está sendo pago, e pago de maneira bem cara por um serviço extremamente ineficiente. Obrigado, vereador Everson. Com a palavra, o vereador Rosimar. Eu queria fazer uma indicação, o Cláudio, para a Ruggeri, porque as varredeiras de rua, o sol, algumas delas já vi falar que elas recebem 20% de salubridade. E elas têm o direito a 40%. Então, ela só recebe 20%. E a outra indicação é para o INSS, que abre às 7 da manhã e fecha às 11.
O pessoal que mora na zona rural, ele chega aqui, um exemplo, 10 horas, não tem condições de resolver as coisas deles, que antigamente fechava às 3, né? Então, queremos saber uma explicação por que mudaram esse horário e não voltaram, que acabou a epidemia. Só isso. Obrigado. Obrigado, vereador Rosimar. Com a palavra, o vereador Antônio. Boa noite mais uma vez. Queria deixar meus agradecimentos ao Poder Executivo aqui pelos início de trabalho e pedir mais agilidade. Inclusive, deixo conhecimento dessa casa aqui que os processos licitatórios estão muito demorados. A gente entra com a perspectiva de atender a população, mas é tudo muito lento e os processos que deveriam ser irrevogáveis estão sendo revogáveis. A gente está aqui para falar a voz do povo e há empresas cobrando de mim processos licitatórios já concluídos e estão voltando atrás. Então, fica complicado isso aí para as empresas. Os contratos já aprovados estão demorando muito para ser assinados. Então, isso aí atrasa todo esse município, todo esse esforço que a gente tem fazido aqui para trabalhar em parceria com o Executivo. Tanto é que os projetos de lei estão todos sendo votados aqui por unanimidade. Então, a gente está dando toda a carta branca para o Poder Executivo, está fazendo com que esse município caminhe da melhor forma. Então, ao pessoal da licitação aí, eu peço mais agilidade nesses contratos aí que estão sendo feitos e eles são irrevogáveis. Depois de uma licitação ser cumprida e ser dano favorável às empresas, eles têm que ser executados o mais breve possível. Então, eu peço muita atenção nisso e vamos caminhar juntos, cada vez mais forte, para a gente transformar esse município cada vez melhor para todos. Só dessa forma que a gente conseguimos. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador Roberto Tambor. Senhor presidente, são muitas demandas. Já foi dito, estrada, água. Quando fala de Copasa, Copanó, é a maior decepção. Eu falo isso e tenho falado isso há 10 anos, há 12 anos. É uma empresa que não tem compromisso nenhum. Basta você olhar uma conta de água que você nem está gastando o esgoto, você está pagando. Então, queira a Deus que é ruim, a Copasa é ruim. Mas eu fico preocupado, Everson, se vir uma outra e não atendesse, entendeu? Porque nós temos que hoje cobrar mesmo da Copasa, para ela melhorar sim, mas torcer porque, por uma aventura, ela não ganhar a concessão, até a outra implantar na nossa cidade, vai ser um caos para os nossos moradores. E, senhor presidente, eu queria parabenizar e fazer um convite à nossa secretária da Saúde, mas convidar. Não estou convocando a secretária, porque ela tem feito na nossa cidade um belo trabalho, tá? De uma responsabilidade, até porque, no auge de Facebook, de mídia, aqui tem pessoa responsável aqui, igual o Dico, eu prefiro Dico, chamar de Dico, porque é intimidade, de ofício, de trabalho, acompanhar a secretária, de altos ofícios, altas reuniões, através de ambulância, através de veículo, que ela trouxesse a explanação para poder, a população quer ouvir. Eu, como vereador, eu quero ver, eu tive a oportunidade na prefeitura de ver viagens, tá? Para conseguir um SAMU, mas ficou meio assim, sabe que um vereador fala que ele conseguiu, mas na hora da chave eu vejo entregando um prefeito a secretária, para que fique mais esclarecido para a população. Porque eu vejo, senhor Adelino, acho que me parece que foi 2024, se não me engano, passou na casa, você mandando ofício com uma deputada para intervir nessa situação. Eu vejo o prefeito Nondas viajando para Montes Claros, secretária. Às vezes a gente ligava, precisando da secretária, o Roberto mandava mensagem, eu estou em reunião, através, tem cobrança, foi na outra Câmara de SAMU, de atendimento que eles não têm, tá? Mas, assim, é só para dar uma explanação, exclusivamente é isso.
que cada vereador, no dia, não muda o foco da reunião, para que seja rápido, porque todos eles têm compromisso e quem mexe com a saúde é 24 horas, tá? E porque se o prefeito teve a responsabilidade de manter ela, porque ela é boa, e garanto a você que é boa. No Brasil, ninguém vai ser 100%. Nem Deus conseguiu agradar todo mundo. Então, eu vejo ela com muita boa vontade e já está com novos projetos para poder vir para o Cerro. Então, é só para ela fazer essa explanação, e eu tenho certeza que ela vem e faz essa explanação, porque ficou meio, e está meio ruim para os demais vereadores e a população em si. Liga para mim, Roberto, falei, olha, a secretária tem 2 anos, ou 3 anos, que tem corrido atrás do prefeito, incansavelmente. Eu acompanhei essa casa, que tem o vereador que mandou seu ofício. Não é fácil, gente. Não é fácil, presidente, se eu conseguir isso aqui. Porque eu acho o seguinte, aqui tem emenda do deputado, que mais conseguiu, deputado, foi entregue a eles. Porque se eu conseguir um carro, vai vir entregar a chave e vai ser entregue a mim. Não pode ser entregue a outra pessoa. Quem recebeu que é o dono do carro, que correu atrás. Eu agradeço ao senhor Roberto. Eu gostaria aqui, para encerrar, de parabenizar o Flávio pela fala. Você foi bem pertinente, preciso, e é exatamente como eu penso. Essa Copasa, a Copanor, a deficiência é muito grande, nós estamos enfrentando um problema de uma forma geral, não podemos nos esquivar desse problema, enfrentaremos de peito aberto essa casa. Eu acredito que nenhum dos vereadores iria votar contra qualquer projeto que fosse, que seja para pressionar a Copasa a prestar um bom serviço. A gente paga muito caro pelo péssimo atendimento, não por parte dos funcionários, mas pela empresa de uma forma geral. Não vou delongar mais, porque já estamos no horário vencido. Eu declaro encerrada a sessão. Eu gostaria, antes de declarar encerrada, só um minutinho. Eu declaro encerrada a sessão, para depois a gente entra em discussão. Tá bom? Eu agradeço. Obrigado a todos, ouvintes e amigos.